vocês? Tudo bem? Meu nome é Tiago Martins Prado, eu sou pós-doutor em Letras e hoje nós vamos dar uma aula sobre alguns conceitos fundamentais da área de estudos sintáticos, de sintaxe propriamente. Primeiro, vamos entender o conceito de sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo da relação entre as palavras, como elas funcionam, como elas se relacionam perante outras palavras. Por exemplo, é aqui que nós começamos a compreender o conceito, por exemplo, de sujeito. O que é que o sujeito faz? O núcleo do sujeito, dentro da regra geral, gera uma concordância para o verbo. Então veja que o funcionamento do sujeito faz com que haja um comportamento com a outra palavra. Então isso se chama relação sintática. Certo? É também dos estudos sintáticos, estudos de colocação. Por exemplo, se eu coloco uma palavra de sentido negativo à frente de um verbo que tenha um pronome obliguado, esse pronome vai para a frente do verbo. Então, qualquer estudo que seja de comportamento das palavras em meio à relação umas com as outras é um estudo sintático. Estudo de concordância verbal, os casos da a irregularidade que acontece, os casos de concordância nominal, análise sintática, sintaxe de período composto ou classificação de orações, tudo isso é dos estudos sintáticos. Bem, caminhemos aqui para os conceitos que são considerados importantes, conceitos fundamentais da sintaxe. Bem, vamos ver o conceito de sentença, o conceito de período e o conceito de oração. Primeiramente, devo dizer a vocês que sentença parece muito com frase, só que frase é parte da área que nós chamamos de semântica na gramática. A semântica é o estudo do significado. Então, quando se fala frase, a ênfase que se dá no enunciado é que aquele enunciado transmite um sentido. É um enunciado completo que possui sentido. Quando nós falamos de sentença, o foco não é mais no significado, mas sim na estrutura. Nós falamos que a sentença é um enunciado linguístico completo. E ele pode ser feito de duas maneiras. A sentença ela pode ser nominal ou a sentença ela pode ser verbal. Se a sentença for nominal, então o enunciado linguístico completo não contém verbo. Por exemplo, quando eu falo cuidado, cuidado menino, silêncio. No entanto, se eu coloco um verbo na sentença, ela se torna uma sentença verbal, certo? Se eu colocar, por exemplo, aqui, há fogo, há silêncio, devemos fazer silêncio, já se transforma numa sentença verbal. Lembrar que, embora nos estudos de morfologia, fale-se que o verbo, ele pode ser
ser uma ação, pode ser um estado, pode ser um fenômeno da natureza, pode ser, vamos dizer mais, uma indicação de passagem de tempo. Ou seja, o verbo, ele pode ser inúmeras coisas. Ele pode deter inúmeros significados. É interessante até que muitas vezes nós não sabemos nem mesmo qual o significado daquele verbo, mas sabemos que é um verbo. Se a conceituação de verbo, né, ela fosse concentradamente em cima do seu significado, então isso não ocorreria. Ou seja, você, mesmo sem saber qual é o significado do verbo, né, atualmente você sabe que aquilo é um verbo. Então, isso por causa das estruturas que são somadas ao radical do verbo, as desinências. Por exemplo, quando você pega o verbo fumar, você sabe que o verbo fumar pode ir para fumava, fumou, fumaria, para tantas outras desinências, modo temporais ou número pessoais. Então, em verdade, a identificação que nós temos facilitada no verbo é uma questão muito mais estrutural, é uma questão muito mais do processo da formação do verbo do que necessariamente do conceito que a morfologia insiste em dar, relacionando ao significado. Né? Isso é só para vocês prestarem atenção, né, de como é que nós identificamos as formas verbais. Né? Bem, um outro conceito é o conceito de período. O que é um período? O período é uma sentença verbal, certo? Então, toda sentença verbal será um período. Nós vimos que a sentença é um enunciado completo, certo? E que essa sentença não tem o verbo, sentença nominal, tem o verbo, sentença verbal. A sentença verbal, sinônimo, período. Se a sentença verbal contém apenas um encaixe sintático para o verbo, uma posição sintática apenas para o verbo, então nós chamamos esse período de período simples. Observe, há fogo no prédio, certo? Eu só tenho um verbo aqui, então o período é simples. Ah, professor, mas aqui nós temos dois. Eles poderiam até ter três, mas se a posição é uma só, então nós chamamos isso de período simples. Como saber se esses dois verbos representam um só encaixe sintático na sentença? Bem, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de locução verbal. A locução verbal, ela é a junção de dois ou mais verbos para alcançar um significado que somente um não poderia alcançar. Então, a necessidade da locução verbal não se faz para preencher uma posição sintática, para preencher um espaço. Mesmo porque, veja só, nós utilizamos a mesma frase, o encaixe poderia ser satisfeito com apenas um verbo. No entanto, nós temos dois verbos aqui, certo? Fizemos isso para que o significado de quase certeza deve haver pudesse ser preenchido pela locução verbal.
Tanto é que, se eu quisesse, eu poderia desfazer a locução verbal e transformar essa posição num único verbo. Certo? Quando eu posso fazer isso, isso indica que isso se trata de uma locução verbal, e sendo locução verbal, é entendida pela sintaxe como uma única posição sintática ocupada pelo verbo. Tá? Então, aqui é um verbo, aqui é uma locução verbal. União de dois ou mais verbos para ocupar uma única posição sintática. Ou a união de dois ou mais verbos para atingir um significado que apenas um desses dois não atingiria. Tá? Então, vocês podem brincar aí com esses funcionamentos. Né? Veja que todo o conceito sintático se reflete no funcionamento dele na estrutura. Tá? Bem, para o lado de cá, o que nós vamos ter? Há fogo no prédio, mas os bombeiros chegaram. Há posição sintática de um verbo, chegaram, posição sintática de um outro verbo. Observe que isso aqui é um período composto. Nós temos mais de uma posição sintática verbal ocupada na sentença. Por isso que nós temos um período composto. O período composto é um enunciado linguístico que contém mais de uma posição sintática de verbo em sua estrutura. Nós podemos simplificar o conceito de período se observarmos o conceito de oração. O que é uma oração? Uma oração é um enunciado linguístico que contém é um enunciado linguístico que contém apenas uma posição sintática para o verbo, que contém apenas um verbo ou uma locução verbal. Observe que esse enunciado linguístico, diferentemente do período ou da sentença, ele não precisa ser completo. Ele pode ser completo ou pode estar incompleto na oração. Então, a oração é um enunciado linguístico que contém um verbo ou uma locução verbal, podendo estar completo ou incompleto. Vejam só, quando a oração não se relaciona com qualquer outra oração, nós chamamos isso de oração absoluta. Então, por exemplo, aqui nós temos uma sentença completa. Você pode até chamar isso de período simples. Você tem apenas uma posição sintática encaixada aqui, né, para o verbo. E está tudo completo. Veja aqui, há fogo no prédio. Tá? É uma sentença verbal, pois tem verbo. É um período simples, pois veja que esse período ele está completo, sem a necessidade de outra posição sintática para outro verbo. Né? É uma oração absoluta, pois não se relaciona com qualquer outra oração. E o que seria uma oração coordenada? Bem, a oração coordenada, observe que tanto a oração coordenada quanto a oração subordinada, elas pertencem ao período composto, certo? Ou seja, sentença verbal
que contém mais de uma posição sintática para o verbo. Se você preferir, você pode dizer o que é um período composto. É um período composto por mais de uma oração. O que é um período simples? É um período composto por uma única oração. Tá? É por isso que eu disse que o conceito de oração ele simplifica o conceito de período. Né? Porque uma vez aprendido o que é oração, você pode usá-lo para preencher o conceito de período. Oração coordenada. Veja só. Aqui eu tenho uma posição sintática para o verbo. Aqui eu tenho uma outra posição sintática para o verbo. Ok? Bem, eu vou fechar aqui, né, as orações. Veja que tudo que está relacionado ao verbo haver está aqui. Há fogo no prédio, há o que, onde, né? Está aqui do lado de cá. E tudo que está relacionado a chegar está aqui. Os bombeiros chegaram. As orações coordenadas, elas se relacionam com independência sintática. Isso significaria dizer que elas poderiam simplesmente funcionar como períodos simples, se eu quisesse. Elas poderiam funcionar como orações absolutas, se assim eu quisesse. Mas o princípio da coordenação ajuda no sentido que deve ser construído ao relacionar as orações. Veja. Há fogo no prédio, tranquilamente poderia ser uma oração sozinha, isolada, uma oração absoluta, um período simples. Tá? Quando você vem para o lado de cá, o que você tem que entender para poder testar a oração coordenada é o seguinte: esse mas aqui é o que nós chamamos de conjunção ou síndacto. Tá? Conjunção, síndacto, conectivo, certo? Se você está vendo ele aqui, é porque eu o coloquei para relacionar as orações. Agora, se você escolhe transformá-las em período simples, você, por exemplo, colocaria um ponto aqui e tiraria o mas. Mas a conjunção funciona como se fosse um rejunte entre dois azulejos. É preciso criar um intervalo que cole essas pedras, que cole essas orações. Aí eu faço através da conjunção, de modo que, se eu quiser isolá-las, eu vou ter que tirar o rejunte. Tá? Eu vou ter que tirar a conjunção. Então, quando eu falo há fogo no prédio, vocês entendem que é uma oração que poderia funcionar sozinha. A mesma coisa, os bombeiros chegaram. É uma outra oração que poderia funcionar sozinha. Tanto de um lado quanto do outro, poderia ter período simples. Tanto de um lado quanto do outro, poderia ter oração absoluta. No entanto, eu escolhi relacioná-las num período único, para que elas pudessem ter um sentido de adversidade, né? De oposição. Né? Há fogo no prédio, mas os bombeiros chegaram, eles vão apagar o fogo. Um outro conceito é o conceito de oração subordinada. Ao contrário da oração coordenada, na oração subordinada há dependência sintática, certo? Ou seja, pelo menos uma das duas orações, às vezes até as duas, precisam da outra para poder existir. Elas não conseguem existir sozinhas, ou uma delas não consegue existir sozinha. Por isso que se chama esse processo de subordinação. Então, aqui você, por exemplo, tem a primeira oração,
Roberto garantiu, veja que tem uma posição para verbo aqui e outra posição para verbo aqui, que há fogo no prédio. Se eu disser Roberto garantiu, veja que isso não se completa. Porque quem garante, garante algo. Está faltando esse algo. Ou seja, nós temos a incompletude da oração aqui. Mas não é toda a oração que vai ser chamada de subordinada. Né? A oração subordinada é aquela que detém conjunção ou pronome relativo ou formas reduzidas do verbo que substituam conjunção ou pronome relativo. Tá? É óbvio que mais para frente eu vou explicar a vocês que as orações subordinadas objetivas diretas, elas podem também buscar um outro conectivo, né, que é chamado de advérbio interrogativo, mas isso fica mais para frente, tá? Bem, na oração subordinada, você vai ter a utilização de pronome relativo, conjunção, né? Nós vamos ter, ou então formas reduzidas do verbo. E na oração principal nós não temos isso. Essa é a diferença, né? Pelo menos inicial, que nós vamos realizar para vocês. Tá? Então, a aula de hoje foi sobre os conceitos fundamentais da sintaxe. Na próxima aula, nós falaremos sobre os termos dentro da oração. Portanto, não deixem de seguir.